Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você a importância de estarmos atentos às oportunidades que aparecem na nossa vida. Todas as oportunidades que aparecem, nós temos que dar uma resposta para ela. E dependendo da nossa resposta, nós vamos obter lucros ou prejuízos. Dependendo da nossa resposta, nós podemos ter bons ou maus relacionamentos, boas ou más portas, boas ou más oportunidades, vai depender da nossa resposta. Mas para nós darmos uma resposta, nós precisamos estar atentos ao cenário, ao contexto de tudo que está acontecendo. Não é simplesmente a gente dizer sim para tudo ou não para tudo. Tem coisas que nos parecem ser boas, mas na verdade não são. Tem coisas que nos parecem que nem é tão vantajosa, mas no final são coisas que podem ser bênção para a nossa vida. Nós precisamos conhecer e entender. Precisamos estar atentos às coisas que estão ao nosso redor e caminhar rumo ao que é melhor, rumo ao que está dentro de um propósito para a nossa vida, o que se alinha à nossa vida. E nós vemos que existem algumas pessoas na palavra de Deus em que essas pessoas, eles entenderam o chamado quando o Senhor fez e eles mudaram sua história. E eu vou dar para você alguns exemplos que foram, por exemplo, Pedro e Tiago. Eram dois irmãos, eles estavam lá jogando suas redes, eles estavam pescando e o Senhor vai e fala com eles assim, olha, venham comigo porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles largam as redes e eles vão embora com Jesus, eles simplesmente seguem. Aí depois ele encontra João e Tiago, mais dois irmãos, e ele fala a mesma coisa, siga-me. E eles simplesmente largam tudo e saem para seguir Jesus. Mais adiante, Jesus vai encontrar Mateus. Mateus estava cobrando impostos, que era isso que ele fazia, e o Senhor chama ele. Ele larga tudo, larga dinheiro, larga emprego, larga tudo e sai para seguir Jesus. E esses homens, dentre outros, esses homens eles vão passar a ser discípulos de Jesus. Eles vão estar próximos de Jesus, vão caminhar com Jesus. Mas eles caminham com Jesus não é simplesmente porque Jesus chamou, mas é porque Jesus chamou e eles disseram sim para Jesus. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você da importância que tem de nós permitirmos que Jesus, ele alcance o nosso coração. Esses homens aqui, eles não conheciam Jesus, eles não eram discípulos de Jesus. Jesus não fez discurso, Jesus não explicou o que ele estava fazendo, qual era o objetivo do chamado. Jesus não fez nada disso, simplesmente falou, me siga. E eles permitiram que no seu coração Jesus entrasse e aí mudasse a história deles, né? A resposta deles vai fazer com que eles agora, eles entrem no círculo, né, de intimidade de Jesus. Jesus agora, ele vai chamando, ele vai ter 12 discípulos. Esses homens andam com Jesus de norte a sul, leste a oeste. Onde Jesus estava, eles estavam juntos. Quanto maior a disponibilidade, quanto maior a disposição do coração, mais íntimo. E aqui, apesar de ter 12 deles aqui, a gente vê que Jesus vai caminhar mais próximo de 3, porque são os 3 que estão mais perto dele. São os que abriram mais o coração para Jesus. E a palavra dele vai nos dizer, no livro de Apocalipse 3:20, que Jesus está à porta e bate. E se nós abrirmos a nossa porta, a porta do nosso coração, ele vai entrar e ele vai ficar conosco. Ele vai fazer morada dentro de nós. E uma vez que ele faz morada dentro de nós, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso coração. E as coisas que são antigas ficam para trás. Os pensamentos antigos, os costumes antigos, os desejos antigos vão ficar para trás. Porque quando Jesus ele entra no nosso coração, o Espírito Santo vai morar em nós. E nesse momento, tudo na nossa vida vai se tornar novo. Porque nós não vivemos mais para fazer as coisas que a gente sempre quis. Mas a nossa vontade agora, ela é transformada e ela é levada a fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o Senhor, ele espera que nós venhamos a dizer um grande, um estrondoso sim para ele. Porque o que ele fez por nós foi entregar a sua própria vida. Então ele agora espera que nós venhamos abrir o nosso coração para que ele possa fazer morada e ele possa trazer para nós o reino dele. Assim, ele nos tira. Quando a Bíblia fala que nos tira das trevas e nos passa para a luz, é porque ela vai nos tirar de tudo que é da natureza humana para nos levar a viver uma vida com o Espírito. E o Senhor, ele quer saber qual é a sua resposta. Jesus, ele não explicou muita coisa, como eu disse, àqueles discípulos, mas eles estavam com o coração, ficaram sensíveis à voz.
E o Senhor hoje, Ele já nos deixou o privilégio de nós sabermos que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou para nós vivermos uma vida na eternidade com Ele. E aí Ele nos chama. E qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido o nosso posicionamento diante desse convite de uma pessoa que te ama a esse nível, que me ama a esse nível? Qual tem sido a nossa resposta para Ele? Né? Essa resposta vai definir o nosso futuro. A resposta daqueles discípulos definiram. Eles eram homens comuns, passaram a ser discípulos de Jesus e depois foram os fundadores da igreja que hoje existe. E qual tem sido a nossa resposta? Porque a nossa resposta hoje vai definir tanto o nosso futuro, né, na nossa vida natural, quanto vai definir também o nosso futuro espiritual e vai fazer com que nós venhamos contribuir com a igreja de Cristo. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa prioridade? Nossa resposta está ligada à nossa prioridade. Qual tem sido a nossa resposta? Porque se nós dissermos não para Jesus, se nós acharmos que as nossas coisas desse mundo são mais importantes, devemos lembrar que elas são passageiras. Mas Jesus, Ele é eterno. Nossa resposta para Ele deve ser sim, porque é para isso que Ele morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos com Ele vida e vida em abundância. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.